Eu não sei, Chris. As abominações de Eldritch estão meio fora de moda, não acha? Foi o que minha irmã Lívia comentou sobre a primeira versão da história que eu escrevia. Essas palavras me machucaram mais do que ela provavelmente queria, pois eu não queria admitir que eram verdadeiras. Tudo bem, Olivia, eu não preciso inovar, respondi irritado toda vez que sento para escrever. Não está errado, mas histórias com entidades indefiníveis, grandes e assustadoras, como posso dizer, são meio superestimadas. Já faz décadas que Lovecraft dominou o gênero, e além disso, a internet está saturada desse tipo de história. Certo, então sobre que tipo de criatura você gostaria que eu escrevesse? Eu não sei, vampiros. Suspirei diante de uma sugestão tão banal. Está brincando? Vampiros são o tema mais explorado no terror. Além disso, eles não são assustadores, pois todos conhecem seu ponto fraco. Sim, então. O que isso importa? Quando o público conhece a fraqueza de um monstro, ele ganha uma sensação de controle sobre a criatura. A essência de uma boa história de terror é a falta de controle. Caso contrário, todo o medo desaparece. Respondi como um professor dando aula. Lívia deu de ombros teatralmente, demonstrando um ar derrotado. Se você diz, maestra. Como eu não queria parecer um idiota que não aceita críticas, decidi dar razão a ela em um ponto. Bom, eu reconheço que o tema não é inovador, mas é fácil escrever sobre isso, e no meu caso funciona. Atualmente, sinto que minha criatividade sumiu. Não consigo mais escrever como antes, e tudo que escrevo parece sem graça e pouco original. Honestamente, eu já detestava a história antes mesmo de chegar na metade. Falei em um tom mais sério do que pretendia. Apoiei a cabeça nos braços sobre a mesa do meu pequeno quarto. Eu percebia que Lívia queria me confortar, mas não sabia muito bem o que dizer. Após um silêncio constrangedor, ela retomou a fala. Eu só acho que você é perfeccionista, Chris. Como você mesma disse, não precisa inovar em cada história. Você lembra do que o Sr. Talbot sempre nos dizia? Quando Lívia mencionou nosso professor de francês do ensino médio, fiquei nostálgico. É verdade que o velho sempre repetia uma frase que virou um verdadeiro mantra para nós. Para Lívia, não existe história original, só jeitos originais de contá-las. E eu sussurrei. Lívia sorriu. Então, ela se levantou da minha cama. Ao sair do quarto, ela se virou e disse: Vou comer algo e já volto. Enquanto isso, faça uma pele caso precise. Tenho certeza de que as ideias virão na hora certa e você vai pensar: Eureka, finalmente tenho algo para escrever. Ela fez uma reverência antes de sair, deixando-me sozinho com meus pensamentos e a horrível história que inventei. Ao contrário do que ela me aconselhou, fiquei me lamentando. Eu tinha dificuldade em encontrar inspiração para ter boas ideias. Então, fiquei navegando na internet e clicando de vídeo em vídeo, sem nem pensar no que eu estava fazendo. Eu parecia estar no meio de uma narração de história de terror cujo enredo era idêntico à minha própria história. E então, senti meu celular vibrar no meu bolso. Já era bem tarde. O pôr do sol havia dado lugar a um céu azul marinho tingido de tons púrpura. O som da chuva batia suavemente nas janelas. Ao tirar meu celular do bolso, me perguntando quem poderia estar me ligando, o número que apareceu não me era familiar, então eu recusei a ligação. Como de costume, eu mal tinha colocado o telefone na minha mesa, e que começou a vibrar de novo. Ao olhar para a tela, vi que era o mesmo número. Mais uma vez, recusei a chamada, mas o celular começou a vibrar quase instantaneamente. Não importava quem fosse, essa pessoa parecia querer falar comigo a qualquer custo. Isso despertou minha curiosidade, então decidi atender. Alô? Nenhum som saiu dos alto-falantes. Mas achei ter ouvido um som parecido com água correndo e o barulho rítmico de algo metálico. Ao fundo, eu estava prestes a desligar quando finalmente ouvi uma voz desconhecida para mim. Alô, quem é? Quem é? Repetiu a voz em um tom semelhante. Você ligou, então se identifique, por favor. O interlocutor misterioso me irritava profundamente. Ele repetiu com o mesmo tom sarcástico e juvenil, esperado de um estudante do ensino fundamental autoconfiante. E totalmente convencido de que sua piada sem graça era hilária. Você ligou, então identifique-se, por favor. Nós teríamos mesmo, disse uma jovem imitando a voz de um adulto.
Eu não conseguia saber se era um menino ou uma menina, mas o tom agudo com que ele falava fazia sua voz falhar de maneira grosseira. Então decidi entrar na brincadeira. Eu sou um idiota completo, e digo, esperando que a voz repita. A pessoa do outro lado da linha riu com malícia e disse, você é um idiota. Escuta, garoto, 1997 ligou e quer de volta a sua piada sem graça. Se quiser fazer coisas assim, ao menos tente ser engraçado. Houve um silêncio de novo, e antes que eu desligasse, ouvi. Ele disse, maestro? Depois, a ligação caiu imediatamente. No início, achei que Lívia era essa interlocutora misteriosa. Achei que ela tinha comprado um daqueles aparelhos de lojas de pegadinhas para alterar a voz. Eu estava com preguiça de descer até a cozinha para dar uma bronca nela, então decidi deixar para depois. Guardei o celular no bolso e voltei a navegar online. Mas a ligação não me saía da mente. Passei cerca de 1 hora assistindo a vídeos e, de vez em quando, acrescentava algumas linhas à minha história, que pareciam não avançar nem 1 centímetro. Então decidi descer, fazer um café para me dar um pequeno impulso. Passei por cima de uma pilha de roupas acumuladas ao pé da minha cama para chegar ao corredor. Enquanto eu avançava até as escadas, passei pela lavanderia. E foi aí que reconheci o som que tinha ouvido um pouco antes, o de uma máquina de lavar em pleno ciclo. Eu sabia que o barulho de clique provavelmente era causado por objetos que Lívia tinha esquecido no bolso, como de costume. O barulho metálico vinha dali. Isso me convenceu ainda mais de que ela tentou me pregar uma peça. Foi extremamente mal feito e patético. Ao chegar no final da escada, encontrei Lívia jogada no sofá da sala. Na televisão, um filme mostrava um homem de uns 40 anos, vestindo um longo casaco e um chapéu de época. Ele estava em uma livraria procurando um livro quando uma mulher se aproximou oferecendo ajuda. O homem respondeu que buscava um bom thriller como O Falcão Maltês. Lívia estava tão concentrada na cena que não percebeu minha aproximação silenciosa por trás dela. Eu discretamente peguei o controle remoto e o joguei mais longe para assustá-la. Ela se assustou com o impacto e se virou, franzindo as sobrancelhas. Qual que é o seu problema, Chris? Isso é pela piada boba que você me contou por telefone. Você precisa melhorar. É difícil crer que você dizia que eu não era original. Lívia parecia perplexa e perturbada com minhas palavras. Como a atriz que ela era... Espera, do que você está falando agora? Para com esse drama, Lívia. O trocador de voz foi uma boa ideia, mas percebi facilmente que era você no telefone. Ninguém mais me liga, maestro. O telefone, um negócio para mudar a voz? Você está brincando, por que eu te ligaria? Se tenho algo para te dizer, só preciso gritar daqui. Sim, claro, Lívia, você é claramente inocente. Tenho certeza de que foi o bicho-papão que me interrompeu no meio da minha sessão de escrita, só para me pregar uma peça idiota da escada. E eu respondi sarcasticamente. Lívia ficou na defensiva. Chris, você está me irritando. Se alguém brincou com você, não fui eu. Meu celular nem está comigo, está carregando no quarto. Eu esperava que ela acabasse rindo e admitisse que tinha sido ela a culpada. Mas a maneira agressiva com que ela se defendia me deixou em dúvida. Você pode parar, Lívia. Eu sei que foi você, só pode ter sido você. Eu consegui ouvir a máquina de lavar ao fundo. Lívia abriu a boca para me responder, mas antes que pudesse dizer algo, um barulho enorme vindo do 2º andar ecoou até a nossa sala. Nós dois empalidecemos. O barulho foi seguido por um arranhado, parecido com unhas raspando em um quadro negro. Também parecia que alguém com pés bem pequenos corria acima das nossas cabeças. Virei para Lívia sem conseguir esconder o meu medo. Só estávamos nós dois na casa. Nosso irmãozinho dormia na casa de amigos e nossos pais viajavam no fim de semana. Em seguida, permanecemos em silêncio. Finalmente consegui dizer para ele, vai pegar algo na cozinha. Ela assentiu, entendendo que por alguma coisa eu queria dizer uma arma que pudesse nos ajudar a nos defender. Ficou evidente que houve uma invasão domiciliar. Eu não queria ficar sozinho na sala, então segui Lívia bem de perto. Nós dois pegamos as facas mais afiadas e pontudas que conseguimos encontrar. Depois, seguimos para a escada. Acho que nunca demorei tanto para subir alguns degraus, mas nessa situação, cada passo parecia que eu estava andando 1 quilômetro inteiro.
Mesmo com Lívia, que estava atrás de mim, o pouco de coragem que eu tinha ia me abandonando aos poucos. E enquanto subíamos as escadas, sem saber o que esperar, todos os sons habituais da casa pareciam estranhos e ameaçadores. Cada rangido do assoalho me fazia pensar que alguém ia me atacar, e cada rajada de vento parecia o grito de um monstro escondido em algum canto. Quando chegamos lá em cima, vi que a porta do meu quarto estava aberta. E ao me aproximar, percebi um estranho símbolo geométrico na parte interna dela. Parecia ter sido gravado por unhas humanas. Gotículas de sangue escorriam de partes do desenho. Quase vomitei ao ver que uma unha preta de sujeira ainda estava presa na porta. Me aterrorizava pensar que alguém estava disposto a se machucar tanto para fazer algo tão feio. Parecia uma espécie de estrela com 7 pontas que se curvavam sobre si mesmas. Que bagunça é essa? E eu ouvi Olivia sussurrar. Ela estava bem atrás de mim, enquanto eu avançava com cuidado para dentro do meu quarto, com a faca na mão. Eu já estava convencido de que um adolescente com problemas psiquiátricos havia invadido nossa casa. Mas uma vez lá dentro, o medo deu lugar à confusão. Eu pensei que encontraria meu quarto completamente revirado, mas foi exatamente o contrário. Ele estava até bem mais limpo do que quando eu o deixei. Instantes antes, era impossível fazer tal façanha em tão pouco tempo. Antes disso, por exemplo, o papel de parede era de um verde bonito, mas naquele momento ele estava de um amarelo mostarda, com os padrões horríveis de flores. Minha escrivaninha e notebook estavam no mesmo lugar. Mas o carregador, assim como a extensão na qual ele estava ligado, agora estavam do outro lado do cômodo. E as roupas no chão, nas quais eu quase tropecei mais cedo, agora estavam perfeitamente dobradas em cima de uma cômoda que eu nunca tinha visto antes. Mas o mais perturbador era que os pôsteres de personagens de desenho animado que eu tinha colado por toda parte nas paredes tinham sido substituídos por quadros, contendo o retrato de pessoas que eu nem conhecia. Uma idosa de vestido vermelho e olhar triste, um homem de meia idade com um sorriso forçado sob a barba espessa. E uma criança de olhos amarelos que se parecia muito com aqueles robôs super realistas que a gente via na televisão. À primeira vista, ele parecia normal, mas quanto mais você olhava, mais percebia suas imperfeições. Os olhos dele eram muito afastados um do outro, as maçãs do rosto proeminentes eram um pouco altas demais, e o nariz, por sua vez, era muito baixo. Para concluir, o retrato inteiro parecia ter sido feito por uma inteligência artificial. Lívia e eu ficamos boquiabertos diante dessa transformação repentina. O medo que eu sentia naquele momento era desconhecido para mim. A vibração do telefone no meu bolso nos tirou do terror. Um calafrio percorreu meu corpo. Quando vi que era o mesmo número me ligando de novo, atendi rapidamente sem pensar. Desculpe-me, senhor, disse o interlocutor, que parecia feliz por eu ter atendido rapidamente. O quê? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, quem é você? E o que você quer? Procuro um bom irmão semelhante ao Falcão Apesar. Olha, não sei como você entrou aqui, ou o que quer, mas você não está bem. Você vai ter que sair da nossa casa agora. Minha irmã e eu estamos armados. Se não sair, alguém pode se machucar. Alguém vai acabar se machucando. Você vai ter que sair da nossa casa. Ouvi isso entre 2 risadas malucas. Essa pessoa enfatizou a palavra nossa, como se quisesse me fazer entender que aquela não era de jeito nenhum a minha casa, mas sim a dela. A ligação caiu em seguida. Meu primeiro instinto foi tentar ligar para a polícia. Comecei a discar o número antes de perceber que, de repente, eu obviamente não tinha mais nenhum sinal. Eu me virei e vi o rosto horrorizado de Olivia. Ela estava olhando na direção do corredor. Seguindo o olhar dela, percebi que nossas paredes, normalmente perfeitamente brancas, também estavam cobertas com aquele horrível papel de parede amarelo mostarda. Mas isso não era tudo. Na parede, bem em frente de onde estávamos, havia outro símbolo grotesco, gravado com unhas humanas. E logo abaixo podia-se ler 7 pontas para 7 portas, 7 chifres em 7 cabeças, 7 sacrifícios adormecidos em suas camas. Mas o que está acontecendo? Tinha me perguntado Lívia, com pânico. Eu não conseguia responder para ela. Eu ainda podia ouvir o barulho da chuva batendo nas janelas. Cada gota contra o vidro ressoava nos meus ouvidos como trovões.
Meu cérebro não conseguia entender o que estava vivendo. Felizmente, esse som familiar me trouxe de volta a uma espécie de realidade. Apertei com mais força o cabo da faca e disse para Lívia: a gente precisa dar o fora daqui. Ela rapidamente concordou e nós dois corremos em direção às escadas. Tudo isso para, no final, percebermos que ele também não estava mais lá. No lugar dele, o corredor havia se alongado e, até onde a vista alcançava, eu só conseguia ver portas adornadas com o intrigante símbolo. Nada mais fazia sentido. Olhei para trás e, assim como as escadas, meu quarto também não estava mais lá. Ao ver aquele corredor sem fim, tive uma reação muito estranha. Totalmente em pânico, comecei a correr o mais rápido que pude para tentar encontrar uma saída. Eu ignorava os gritos de protesto da Lívia, que implorava para eu diminuir o passo, enquanto procurava desesperadamente uma saída. Então meu telefone tocou de novo. Hesitei antes de atender, mas mesmo assim atendi. Alô, que lugar é esse? Me diga, por que você está fazendo isso com a gente? Porque o segredo de uma boa história de terror é a perda de controle. O tom da pessoa do outro lado da linha era arrogante, como quando um adulto explica algo óbvio para uma criança pequena. Eu estava prestes a responder com a mesma grosseria quando o grito distante de Lívia ecoou em algum lugar atrás de mim. Sem pensar, coloquei o telefone de volta no bolso e voltei correndo pelo caminho por onde vim. No lugar onde eu tinha deixado Lívia, havia uma enorme poça de sangue que se estendia até uma porta mais adiante. Fui avançando lentamente em direção à porta, com a faca apontada à minha frente, enquanto cada passo exigia de mim uma força hercúlea. O rangido que a porta fez ao se abrir me deu um arrepio incrível. Eu estava apavorado com a ideia de encontrar algo horrível atrás dela, mas no final, fiquei surpreso ao descobrir meu quarto original ali. Eu não conseguia acreditar. Aos meus olhos, não foi necessário me virar para perceber que o corredor pelo qual eu havia chegado desaparecera por completo. Entrei e saí várias vezes do quarto, esperando ver de novo o papel de parede amarelo mostarda, mas não adiantou nada. Procurei por toda a casa, chamando por Lívia, mas não obtive resposta. A casa estava em perfeito silêncio. Sem outra escolha, coloquei rapidamente meu casaco e saí debaixo de uma chuva forte. A delegacia não ficava muito longe, e eu precisava desesperadamente da ajuda deles. Eu não tinha nem andado 200 metros quando senti o bolso da minha calça vibrar. Eu estava literalmente tomado pela raiva e indignação. O que você fez, Lívia? No começo não houve nenhuma resposta. O único barulho que eu ouvia era o do clique da máquina de lavar. Então eu ouvi uma frase. E depois disso, a comunicação parou. Você deve estar pensando que ouvir uma voz horrível, sabendo que ela ainda estava na minha casa, deveria ter me paralisado ali mesmo. Mas não foi isso que mais me assustou, não é? O que mais me deu medo foi que, dessa vez, a voz era perfeitamente idêntica à da Olivia. E ela tinha dito: agora você tem sua ideia de história, maestro. Sua ideia de história, maestro.